Gênese no lar, Evangelho no coração. Manhã de oração, de intercâmbio, instantes de espiritualidade. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade, pela caridade em sermos socorridos. Como dissestes um dia, venho como outrora aos transviados filhos de Israel trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Dissestes para Allan Kardec que agora, envolvidos por esta mensagem, só temos que te agradecer pelo atendimento, pelo socorro, pela benevolência para com toda a humanidade. Que o nosso encontro, Senhor, seja pautado no respeito, na nobreza, na dignidade, na beneficência, quanto a tantos que sofrem, aos espíritos que se aproximam em busca do socorro para suas aflições. Sê bendito, Senhor. Que tenhamos um encontro que favoreça a todos que acessarem, a todos que se vincularem. Bom dia para todos. Muito obrigado pela presença, pela participação, por compartilhar esse material, por se inscrever no nosso canal. Gênese no lar, Evangelho no coração, inaugura a semana. Hoje, dia 24 de maio, segunda-feira. Quantas bênçãos nos envolvem para que possamos penetrar nos portais que a vida há de revelar. O tema de hoje, tempo de mudanças. Vocês sabem que temos nos esforçado para acompanhar Allan Kardec no livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Quando o nosso benfeitor, o benfeitor do Espiritismo, aquele que foi o responsável por codificar, por iniciar, por organizar essa doutrina que vem do Cristo, tutelado por espíritos de alta envergadura, Allan Kardec se transforma num apóstolo da verdade dos novos tempos. Simbolicamente, Elias, que foi prometido e que veio para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Pois bem, nós temos acompanhado Kardec no capítulo 17, Predições do Evangelho, especificamente no tópico Sinais Precursores. É a sequência que tem nos agraciado. Pois bem, amigos, hoje nós vamos trabalhar com o tópico de número 49. Farei a leitura. Allan Kardec disponibiliza Mateus 24, 15 a 25. Peço a paciência, mas vamos juntos nessa aventura. Espero que ela seja agradável para todos. Quando virdes que a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, estiver no lugar santo, que o que ler entenda bem o que leu. Então, que aqueles que estiverem na Judéia fujam subindo a montanha. Aquele que estiver no alto do teto, nunca desça para apanhar qualquer coisa de sua casa. E aquele que estiver no campo, nunca retorne para pegar suas vestes. Mas, infeliz das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando naqueles dias. Rezai, pois, a Deus que vossa fuga nunca chegue durante o inverno
nem no dia de sábado. Porque a aflição desse tempo será tão grande que, como não o haja nunca tido igual, desde o começo do mundo até o presente, e que haverá jamais. E se esses dias não forem abreviados, nunca, ou melhor, nenhum homem se salvará. Mas esses dias serão abreviados em favor dos escolhidos. Pois bem, rapidamente, vamos repassar Kardec, quando no item 54 ele fala: esse quadro do fim dos tempos é evidentemente alegórico, como a maior parte daquilo que apresentava Jesus. As imagens que contém são de natureza, por sua energia, que impressione as inteligências ainda rudes. Para impressionar essas imaginações pouco sutis, era necessário pinturas vigorosas e cores nítidas. Jesus dirigia-se, como dirige ainda, sobretudo ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender as abstrações metafísicas e assimilar a delicadeza das formas. Pois bem, agora eu vou dar um salto para o item 56, pois encontraremos a seguinte reflexão. Entretanto, sobre essas alegorias ocultam-se grandes verdades. Primeiramente, o anúncio das calamidades de todos os gêneros, que atingirão a humanidade e a dizimarão. Calamidades engendradas pela luta suprema entre o bem e o mal, a fé e a incredulidade, as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Olha que importante. Em segundo lugar, a difusão por toda a terra do Evangelho estabelecido na sua pureza primitiva. Depois, o reino do bem, que será o da paz e o da fraternidade universal, saindo do código de moral evangélica, posta em prática por todos os povos. Esse será verdadeiramente o reino de Jesus, já que ele presidirá seu estabelecimento e que os homens viverão sobre a égide de sua lei. Reino de bondade, porque diz ele, após os dias de aflição virão os dias de alegria. Pois bem, amigos, amiga, todos, a gente sempre inicia o estudo do Evangelho falando de um projeto, de um empreendimento de evolução, que recebe um colorido de muito amor, um revestimento de bondade e de autoridade dada por Jesus em todas as filosofias e tradições. Naturalmente, no seu tempo, ele tinha que falar por parábolas, alegorias. E o recurso, palavras fortes, imagens contundentes, conforme Kardec nos chama a reflexão. Para muitos, esse texto é finalístico, escatológico, vai acabar tudo. Final. Morte geral e irrestrita dos homens, dos seres, do planeta. Na verdade, Jesus fala sobre um período de mudanças. E as mudanças, lei da natureza, necessária para o desenvolvimento de cada ser na posição que ocupa. As mudanças são de ordem externa e de ordem interna. Todas as manhãs nós vamos falar disso. Você não pode empreender uma viagem sem recursos, e esses recursos principalmente são de ordem interna, quando a gente dialoga sobre o ponto de vista do indivíduo espiritual em evolução. Você encontra os recursos, os painéis, as pessoas, as coisas, lá fora, que representam uma indução para que você tire de dentro o que você traz. Nós vivemos no mundo mental e movimentamos a partir da nossa memória
As ideias, os pensamentos, sentimentos, sempre brotam a partir da sua memória, das suas aquisições, da base que você tem. Você lê um livro, ele será um indutor para você tirar para fora o que você tem, para você trabalhar a imaginação, criatividade, por exemplo, e acionar os mecanismos da vontade para conduzir as suas emoções, os seus sentimentos. Síntese. Poética, clara, objetiva. Mas quando a gente vai para a prática, ela se torna desafiadora. E Jesus quer dizer isso. Pois bem, porque o cenário que nos deparamos, ele nem sempre nos agrada. Porque ele também reflete as nossas sombras. Sob o ponto de vista coletivo, o Espiritismo vem dizer que estamos passando por um momento muito especial. E que o Evangelho nos visita para nos consolar. Então, se a gente voltar os olhos para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no Jugo Leve, Cristo Consolador, nós vamos obter de Kardec uma interpretação belíssima de uma fala de Jesus que é uma das mais especiais. O vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Kardec diz assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes amados encontram consolação em a fé no futuro, em confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos os vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Portanto, Jesus chama aqueles que o procuram, dizendo: vinde a mim, porque vocês vão receber as bênçãos da amizade, o carinho, o devotamento, a abnegação de todos que representam a lei do amor, a justiça divina, e vocês também serão esclarecidos quanto à fé no futuro. Pois toda doutrina filosófica elevada sugere uma reflexão de profundidade. Somos viajores, não iremos morrer, como o corpo sim vai morrer, vamos prosseguir no processo dinâmico de aprendizado até chegarmos numa culminância muito importante de muitas bênçãos, que é a realização do Espírito. Mas, enquanto isso, nós passaremos pelos testemunhos, pelas dificuldades. E o texto vem esclarecer sobre os períodos de mudanças. Como eu falei no início, mudança sempre fez parte da nossa evolução. Mas, sob o ponto de vista coletivo, nós estamos vivendo desafios muito importantes e definidores. Portanto, estamos atravessando uma barreira do tempo que, conforme Kardec vem nos explicando, nunca foi tão complexa como agora. Pois bem, amigos, o texto, sobre o ponto de vista externo e interno, esclarece que quando nós nos depararmos com a abominação da desolação que foi predita anteriormente, ele cita Daniel, é necessário que, estando num lugar santo, ou seja, elevando o pensamento, os sentimentos, no templo interior, teremos mais condição de ler e entender o que está acontecendo. Aí ele vai dar algumas dicas. Aqueles que estiverem na Judéia, fujam subindo a montanha. A montanha é aquele símbolo extraordinário que nos remete a um piso elevado. Por isso Jesus
orava no Monte das Oliveiras. A multiplicação dos pães se dá na montanha, e aí ele oferece o sermão da montanha. É a prece que nos auxilia, é a busca pela filosofia, compreender o sentido da vida, é ir para o futuro, a casa das noções superiores, que é a nossa mente, naquele patamar que sugere sabedoria e que nos dá a condição realmente de antever o futuro e planejá-lo. Mas depois nós temos que descer. Descer no sentido não de sair daquela condição elevada, mas descer para observar o que a gente tem que fazer. Então, sob o ponto de vista psicológico, na visão espírita, a gente desce ao passado, ao inconsciente, para lidar com os nossos feitos. Nem sempre a gente desce consciente. Nós podemos ser constrangidos a descer. Por exemplo, uma surpresa aciona um mecanismo reativo, instintivo, e a gente traz para fora exatamente aquela experiência adquirida. E que ela vem engrinaldada por emoções. Você está viajando para o passado. Com Jesus, esclarecendo-nos a doutrina espírita, a gente pode descer sabendo que vamos fazer um mergulho, sugerindo uma experiência que requer de nós prudência, cuidado. Usar conhecimento, porque nós vamos encontrar nessa descida complicações. Nós vamos encontrar na floresta animais peçonhentos, ferozes, mas também vamos encontrar borboletas, pássaros, ambiente que vai nos inspirar para enfrentamentos psicológicos. Agora ele diz assim: aquele que estiver no alto do teto, nunca desça para apanhar qualquer coisa de sua casa. Olha que interessante, no alto do teto, você atingiu um patamar. Cuidado com o saudosismo, querer voltar apegado a alguma coisa, a pessoas, a situações, porque depois pode ser que você não consiga subir fácil. Você desce e fica. Sabe aquela história de descer lá no porão, chega lá e fala: o que eu vim fazer aqui? Pode ser que a gente não tenha forças para encarar. Sabe aquela história do indivíduo que empolga com a reencarnação, aí ele procura um terapeuta ou alguém especialista para descobrir quem que ele foi no passado? Vai mexer numa cumbuca que não é a melhor. Aliás, Emmanuel dá uma dica para os profissionais, que tem muita gente séria e competente que lida com as terapias de vidas passadas, que tomem cuidado. E o paciente também, cuidado com quem você procura, porque tem que ter autoridade moral. Precisa de respaldo espiritual, não é bem assim. Pode ser que você vai lidar com painéis que nós não estamos preparados. Por isso existe o véu do esquecimento. Mas eu não vou mudar o foco. O texto continua: e aquele que estiver no campo, nunca retorne para pegar suas vestes. Bom, o que o campo sugere? A natureza, o trabalho, a produção do próprio alimento. Aí a gente pode associar com Mateus no Sermão da Montanha, sobre as vestes de Salomão, as vestes dos lírios do campo. Qual que você precisa mesmo? Aí a gente vai dialogar com valores. Então, Jesus está dando um toque especial. Cuidado com essas vestes, porque elas podem ser máscaras. E a gente não precisa mais. Seja autêntico, seja você mesmo, ideias próprias. Vejam quantas
possibilidades se abrem nessa reflexão. Então, no momento dos testemunhos, em que a verdade nos visita, nós temos que ter firmeza no ideal, aonde tu quer chegar, para não sermos enganados pelas ilusões que salteiam a inteligência, numa expressão Emmanuel. Mas aí vem a sequência. Infeliz das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando naqueles dias. Alguém costuma dizer assim, puxa vida, ela está grávida nesse mundo complicado, hein? Ou eu estou grávida. Bom, gente, o diálogo é filosófico, é metafórico. Gravidez é bem dizer a vida. Jesus não iria falar diferente disso. Ele está falando sobre a gravidez no sentido psíquico. O que nós estamos gestando na nossa intimidade? Observemos o mundo materialista. O que ele produz? Bens e consumo. A ideia é essa. Então nós nos engaiolamos numa vaidade consumista, tergiversando, adiando, hesitando, quanto às propostas que sugerem o progresso moral. Eu vou simplificar esse progresso dizendo assim, que filosoficamente o progresso moral, que é o desenvolvimento do intelecto moral, ele dialoga conosco com muita simplicidade, dizendo assim, tira de dentro o que não vale. As sujidades. Trabalha as imperfeições. Como é que você vai fazer isso? Substituindo a imperfeição pela perfeição. Então, se você fizer luz, faça luz, faça luz, faça luz. Crie o hábito da generosidade, da bondade, da caridade. Você estará pondo para fora a sua essência, a verdade, o amor. Compreenderam? Então você não vai entrar dentro de você mesmo para arrancar o orgulho. Kardec fala que um dos objetivos do Espiritismo é combater o egoísmo e o orgulho. Vocês se recordam desta frase? Isso não é batalha, campal, espada. Não. É um projeto amor. Faça o outro que gostaria que o outro te fizesse. Vai operando assim que você vai superar. Então esse é o sentido da vida para o homem, é ser humano. Virtude, valor e amor. Sabedoria. Então, o texto diz assim, ai das mulheres que estiverem grávidas. Então, mulher é o sentimento. Então, nós temos que cuidar dos sentimentos que estão sendo envolvidos no jogo da sedução com a serpente, lá no Antigo Testamento. Eva e a serpente. Este é o símbolo. Mas aí Jesus dá um toque. Rezai. De novo a oração. Orvalho, que aplaca as paixões. Rezai a Deus que a vossa fuga nunca chegue durante o inverno, nem no dia de sábado. O inverno. Você não vai fugir no inverno. Neve, dificuldades. O inverno é para reflexão. O inverno precisa ser planejado. Não é assim que o urso faz? Vamos pegar o exemplo da natureza? O urso não hiberna durante o inverno, mas ele preparou antes alimento, gordura, energia, luz. Só para a gente ter respaldo da lei divina nos animais, na natureza, que dialoga facilmente com o que a gente tem que fazer. Nesse momento de conturbação, não é a hora de você empreender determinadas ações. Um exemplo.
nós conseguimos identificar um processo obsessivo com um par, com uma alma querida. O indivíduo está obcecado, fanatizado, como falava muito Honório Abreu, polarizado. Não adianta querer convencer. Só a dor e o tempo. Então nós temos que saber a hora de agir, a hora de esperar e orar. Só para dar um pequeno exemplo. Porque a aflição desse tempo será tão grande que, como não haja nunca tido igual desde o começo do mundo até o presente, e que haverá jamais. A hora do testemunho, nós perdemos até a noção do tempo. Se torna gigante. É a maior, é a mais aquinhoada. Não é assim? Por exemplo, nós que estamos no século XXI, em plena pandemia, lutando por vencer a pandemia, para nós é a pior de todas. Mas quem viveu o século passado, 1918, vai dizer que a pior pandemia foi a pandemia da gripe americana, que ficou conhecida como gripe espanhola. Então, sempre, o momento do testemunho ele é o pior, porque você está vivendo. Agora, sob o ponto de vista da humanidade, o testemunho realmente é o maior, o de agora, porque está como que definindo uma era nova. Compreenderam? Então não tem como fugir. Aonde você estiver, será visitado pelo progresso, pelas induções para as mudanças. Eu costumo brincar com os meus amigos mineiros. Sabe aquele amigo, aquele mineiro que tem um sítiozinho lá no pé da montanha, lá no coração de Minas? Aí a mulher grita: Zé, espera aí, mulher, estou muito ocupado. Ó, não está adiantando acordar às 4 da manhã com o galo cantando, porque o dia está curto, mulher. Só para usar um mineirês aqui do interior. Então todos estamos sendo visitados por um chamado. E a sensação que o tempo é curto, o tempo não é suficiente, 24 horas não tem sido suficiente para a gente fazer, para a gente trabalhar, define que todos os espíritos encarnados e desencarnados vivem um período desafiador, porque está na hora da seleção do joio do trigo, e isso se faz em nível íntimo. Há espíritos que estão saindo do orbe, há outros que estão chegando. A nova geração, conforme Allan Kardec nos apresenta, o mundo novo. Aí nós vamos entender o que Jesus falou no final das profecias. O reino de Deus se estabelecerá. A nova Jerusalém será implantada. Amigo, de acordo com a tua escolha, nós vamos definir se vamos permanecer nessa jangada que navega no mar da vida, que é o planeta Terra, ou se iremos usar outras naves em outros terrenos. No caso, se privilegiarmos as imperfeições, o culto ao eu, o egocentrismo, fomentando discórdia, separatividade, egoísmo, guerras, indiferença, nós iremos, com o passar do tempo, navegar em ambientes inóspitos, mais difíceis. Mas não que seremos punidos. Pelo contrário, é a lei do amor. Um professor não pode empurrar um aluno para passar de ano. O professor ensina, porque ele sabe que o aluno vai passar pelo testemunho. E para a gente citar Jesus, nesses dias na escola, eles são abreviados pela misericórdia do professor. Porque se não for assim, ninguém salva. Mas o professor não pode
privilegiar esse ou aquele para que ele passe de ano. Porque se ele fizer isso, o professor não será amoroso. O professor tem que ser justo. Compreenderam? Então, a prova que chega para nós é para exatamente verificar se nós estamos nos graduando para uma nova etapa que seja melhor, mais evoluída. Mas se a gente não passar no teste, o que significa? Que Deus nos abençoa para a gente repetir o ano. Olha, se vocês me perdoem, eu vou tirar a palavra repetir, porque não tem repetição. Você vai fazer uma releitura das lições dadas e, naturalmente, adquirir mais experiência para ser provado na hora certa. Costuma, olha o que eu vou dizer, hein? A gente quer sempre resposta rápida, automática. Costuma um aluno que repete ou que vai fazer essa revisão, chega lá na frente, mais capacitado do que aquele que passou direto. Já pensaram nisso? Pode acontecer. Se ele aproveitar bem a oportunidade. Portanto, amigos, o Evangelho é uma bênção para o nosso coração. E o Cristo vem dialogar conosco nesta manhã, tratando do tempo de mudanças. E agora, para concluir o nosso encontro, vamos fazer aquele convite bendito para um amigo espiritual que reservou uma pérola para nos oferecer. Hoje ele tem o nome, simbolicamente, André Luiz está conosco, através do pensamento que foi materializado pelas mãos adocicadas, aveludadas, de Francisco Cândido Xavier, numa página belíssima, intitulada O Tempo. Quando ele diz assim: todas as criaturas gozam o tempo. Raras, aproveitam-no. Olha só, todas, indistintamente, porque o Evangelho é para todas as pessoas. Mas raras aproveitam-no. Corre a oportunidade, espalhando bênçãos. Arrasta-se o homem, estragando as dádivas recebidas. Cada dia é um país de 24 províncias. Cada hora é uma província de 60 unidades. O homem, contudo, é o semeador, que não despertou ainda. Distraído cultivador, pergunta: o que farei? E o tempo silencioso responde, com ensejos benditos, de servir, ganhando autoridade, de obedecer, conquistando o mundo, de lutar, escalando os céus. O homem, todavia, voluntariamente cego, roga sempre mais tempo para zombar a vida, ou da vida. Porque se obedece, revolta-se orgulhoso. Se sofre, injuria e blasfema. Se chamado à conta, lavra reclamações descabidas. Cientistas fogem da verdadeira ciência. Filósofos ausentam-se dos próprios ensinos. Religiosos negam a religião. Administradores retiram-se da responsabilidade. Médicos subtraem-se à medicina. Literatos furtam-se à divina verdade.
estadistas, centralizam a dominação. Servidores do povo buscam interesses privados. Lavradores abandonam a terra. Trabalhadores escapam do serviço. Gozadores temporários entronizam ilusões. Ao invés de suar no trabalho, apanham borboletas da fantasia. Desfrutam a existência, assassinando-a em si próprios. Possuem os bens da terra, acabando possuídos. Reclamam liberdade, submetendo-se à escravidão. Mas chega um dia, porque há sempre um dia mais claro que os outros, em que a morte surge, reclamando trapos velhos. O tempo recolhe, então, apressado, as oportunidades que pareciam sem fim. E o homem reconhece, tardiamente preocupado, que a eternidade infinita pede contas do minuto. Muito obrigado, André Luiz. Obrigado, Chico Xavier. Obrigado, mentores da vida maior, por nos envolver, nos acalentar, nos inspirar, poetizar a lei para amar. Obrigado pelas vibrações que envolvem os sofredores, que dinamizam a fraternidade entre os nossos irmãos em humanidade, numa legítima caridade. Só temos que agradecer, pois tudo isso é um convite bendito para vibrarmos na excelsa felicidade. Prêmio, paz após a luta redentora. Que estejamos conscientes dessa trajetória imortal, da vida futura que nos aguarda, e que nós possamos nos despertar no minuto do agora, pois ele é o mais glamouroso de todos, porque ele se chama oportunidade de mudança e de realização concreta. Sejamos humanos, sejamos virtuosos, sejamos generosos, sejamos alegres, sejamos esperançosos, sejamos cristãos que estão no mundo para dar a vida em pró essa causa maravilhosa de um mundo novo, de uma era nova, de um planeta luminoso. Com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, chegamos ao final felizes, agradecidos e rogando aos bons espíritos que nos concedam a oportunidade de estarmos de volta amanhã para mais um programa Gênesis no Lar, Evangelho no Coração. Vá em frente, siga com os olhos e o coração voltados para o alto. Valeu, pessoal. Compartilhe, divulgue, auxilie o projeto da Casa de Kardec a trazer mais corações para junto, para perto, e formarmos assim uma família sempre harmonizada no bem. Valeu, povo. Até a próxima.